penso que o nosso partido ele enfrenta vários desafios e não é porque nós estamos aqui nesse momento da história que os desafios são mais importantes. É porque, efetivamente, o momento histórico que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo, eu não vou ser repetitivo aqui, impõe a nós algumas tarefas que elas são inadiáveis. O Partido dos Trabalhadores é o maior instrumento de luta da classe trabalhadora brasileira. Não tem nada nem semelhante a ele na história do nosso país. E um partido que precisa e que se impõe a necessidade de continuar sendo um instrumento de luta da classe trabalhadora tem que entender com muita clareza os desafios, que são muitos, né? Nós estamos vivendo um momento, como a Misiara disse, de ascensão do fascismo no mundo todo. E eu tenho dito, por mais que às vezes gera debate até aqui na Executiva Nacional, mas eu penso que é um erro nós não caracterizarmos dessa forma, porque se nós não caracterizamos, nós não damos a importância devida, se nós não damos a importância devida, nós não enfrentamos com a força que precisa ser enfrentado, mas eu não tenho nenhuma dúvida que é um momento histórico só semelhante ao que precedeu a Segunda Guerra Mundial. Um grande embate entre a democracia, o humanismo, né, as concepções que moveram a esquerda no século XX e, do outro lado, o fascismo, efetivamente, as expressões políticas do fascismo. E no Brasil, e por isso que a vitória do presidente Lula em 22 foi tão importante, e a gente tem que dar muito peso à vitória de 22, porque ela só ocorreu nas condições históricas que nós estamos descrevendo, porque primeiro era o Lula, e o legado dos governos do presidente Lula e a simbologia que representa o presidente Lula. E, claro, porque, do outro lado, estava um líder fascista que cometeu erros crassos no enfrentamento à pandemia, que criou as condições para que nós obtivéssemos uma vitória e criássemos a oportunidade de mudança da correlação de forças no Brasil. E é um pouco isso que nós estamos vivenciando. Mas esse avanço significa que nós vencemos as forças da direita, que nós derrotamos o fascismo no Brasil? Evidente que não, até porque se nós olharmos do lado, nós temos que ter essa sensibilidade. Todas as grandes disputas políticas que nós estamos vivenciando na América do Sul, é a direita que está vencendo. É a direita que está vencendo. E se nós olharmos... Oi? A extrema-direita, o fascismo. E se nós olharmos no mundo, não é diferente. Países que jamais nós imaginaríamos, do ponto de vista histórico, que a ultradireita ganhasse, como a Holanda é administrada, governada hoje pela ultradireita, um país que tem uma história liberal, não é nem de esquerda, mas uma história liberal que é impossível a gente conceber que hoje a Holanda é governada pela ultradireita. Nesse cenário, e o Henrique pontua bem, nós temos um desafio imenso. Por mais que a conjuntura política tenha melhorado, e ela melhorou, porque o governo e também o Partido dos Trabalhadores acertou de forma efetiva na política quando nós debatemos a concentração da renda e a necessidade da distribuição da renda, que é um debate tão atual e por isso que ele é tão potente do ponto de vista da disputa de hegemonia. Ele é potente no Brasil e ele é potente no mundo. O grande desafio do mundo é debater a concentração da renda. É enfrentar o debate da concentração da renda. Portanto, nós estamos vivendo um momento favorável na conjuntura,
mas nós temos que ter clareza que nós estamos enfrentando o capital financeiro, nós estamos enfrentando setores do capitalismo brasileiro extremamente retrógrados do ponto de vista, inclusive, de uma concepção de construção de um país democrático. E nós estamos enfrentando as forças do fascismo no Brasil. O que nós vimos de ontem para hoje no Rio de Janeiro não é algo isolado, nem uma iniciativa atabalhoada de um governador incompetente. Quando hoje todos os governadores de direita vão para o Rio, e eles estão nesse exato momento reunidos no Rio, todos os governadores de direita no Brasil, Tarcísio, Jorginho, Caiado, Zema, o governador... claro que o governador do Amazonas cabe aí, o governador do Mato Grosso cabe aí, eu não sei nem se eles chegaram a tempo. Mas significa a criação de um fato político. Nós não sabemos e não temos condições de contabilizar quantas vidas foram ceifadas no Rio. Certamente nós vamos chegar aí a uma centena de vidas. Já tem 128. 128. Talvez é o maior massacre urbano da história brasileira. Numa operação, se nós o compararmos ao carbono oculto, é uma coisa, ou seja, são 130 vidas utilizadas por um fato midiático, porque não é você abrindo uma guerra campal com uma facção criminosa que você combate a facção criminosa. Nós mostramos isso na operação construída pelo governo federal, inclusive em parceria com a Polícia Civil de São Paulo, onde foi feito um ataque, talvez o maior ataque contra o crime organizado na história brasileira, sem disparar um tiro. Então, nós temos que ter clareza que o embate será um embate duro, será um embate que nós teremos que ter a firmeza e a clareza do que é que nós estamos enfrentando. Nesse sentido, é evidente que o PT tem que se aprimorar. Ele tem que se tornar um instrumento de luta política condizente com esses desafios. E, claro, isso aí, inclusive, gerou debate na executiva, se a gente faria ou não o Congresso agora em abril, e a maioria da executiva decidiu que sim, e acho que decidiu acertadamente, porque não existe momento perfeito, não existe construção política perfeita para que um partido possa dar início a um processo de reorganização diante desse cenário que está aí. Claro, o PT é um partido vitorioso, é o único partido brasileiro que ganhou 5 eleições presidenciais, portanto tem um legado importante, tem uma construção política que efetivamente nos conduz. Mas, claro, que diante dos desafios que estão aí, nós precisamos iniciar um processo de organização interna. E o Congresso não é o fim, o Congresso é o início desse processo, e nós certamente vamos ter que realizar outros momentos de reflexão para que o partido vá se aprimorando. Por que esse momento é tão importante? Primeiro, para que a gente possa dar o início à reorganização interna do partido. Segundo, para que a gente atualize o nosso programa, inclusive ajudando e colaborando na formação do programa de governo do presidente Lula em 26. E, claro, ajustar a nossa construção política para enfrentar as eleições de 26, tendo clareza do papel dessas eleições e da importância delas. Dito isso, o Congresso ele é fundamental para que a gente enfrente esse debate que está colocado, que é o debate da segurança pública. Nós temos que ter uma formulação de esquerda, nós temos que ter uma formulação diferente da formulação dos fascistas ou da extrema-direita, porque essa é a concepção de segurança pública que está sendo hoje comemorada pela ultradireita no Brasil, inclusive por lideranças políticas
que teoricamente são nossos aliados. É essa a concepção de segurança pública, ou seja, segurança pública é sinônimo de polícia que mata, inclusive no caso do Rio, os levantamentos, matando o usuário. O usuário tem que ser tratado como uma questão de saúde pública, não é de força de segurança. Nós temos que enfrentar o debate da transição energética, nós temos que enfrentar o debate da urgência climática, nós temos que enfrentar com muito rigor o debate do financiamento do SUS, da universalização da educação integral, da universalização da primeira infância. Nós temos que enfrentar o debate da democracia, porque a democracia liberal vive uma crise, ela é inegável, é uma crise mundial. Então, o partido terá que formular sobre as suas propostas. Nós temos que revigorar a nossa concepção de orçamento participativo, porque eu não tenho nenhuma dúvida que o grande embate que nós teremos que travar no próximo período é a participação popular contra as emendas impositivas. Ou seja, ou a sociedade se envolve no debate sobre o orçamento, a elaboração do orçamento, ou vai prevalecer a concepção das emendas impositivas, e as emendas impositivas que esvaziam o presidencialismo nesse momento da nossa história. Porque quando o parlamento executa 52 bilhões, nós estamos tirando a caneta da mão do presidente da República. Então, esse embate terá que ser feito e nós temos que fazer esse embate no Congresso. E, claro, se nós temos um desafio de formulação pela frente, nós temos que discutir a organização do partido. Eu ontem, num diálogo, eu não sei se tinha alguém participando comigo desse diálogo, o Morena chegou a 36 mil núcleos de base no México. 36 mil núcleos de base. E eles querem o ano que vem chegar a 60 mil núcleos de base. Evidente que isso é você organizar a sociedade para a disputa de hegemonia. Nós não podemos ter dúvida em relação a isso. Se o modelo do núcleo é o modelo da década de 80, década de 90, se nós vamos construir um outro modelo de núcleo de base, eu não sei. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que nós só vamos disputar a nossa base social de forma orgânica se nós formos para a organização de base, para a organização da base social que sempre nos deu sustentação política. E dentro dessa concepção de organização partidária, além de nós fortalecermos as nossas instâncias, não pode ter partido forte com instância que não funcione, não pode ter partido forte com instância esvaziada. Nós temos que entender que não existe organização partidária sem formação política. Não é possível. Essa contradição não pode existir. Primeiro, porque não adianta nós organizarmos a nossa base se nós não dermos condições para o desenvolvimento do pensamento crítico, para um pensamento de esquerda. Porque senão nós teremos aquilo que nós não queremos, só filiados para participar de PED e fazer disputa interna. Nós não queremos filiados para isso, nós queremos filiados que efetivamente sejam sujeitos políticos da construção partidária, da participação partidária. Então a formação política ela é fundamental. E tem algumas coisas que às vezes a gente não fala, mas é importante a gente falar. Nós temos que entender que a construção partidária ela é coletiva. E mais do que, muitas vezes, os discursos, é o exemplo da construção partidária cotidiana que convence quem está no partido e quem, muitas vezes, fica olhando para o PT para saber se chega perto dele ou não. Então não há como a gente ter militante no PT que seja homofóbico, que seja machista, que seja racista, que enxergue o partido como instrumento de ascensão social e não como instrumento de luta. Agora, a construção dessa concepção partidária, ela só se dará se nós formos muito, mas muito ofensivos na formação política. Não há outro caminho. Que muitas vezes as nossas principais lideranças não sabem quais são as nossas bandeiras históricas. Estou muito otimista com o que está sendo proposto aqui, o que está sendo construído.
Acho que não há outro caminho para nós. O nosso caminho é nós fortalecermos a organização do PT, nós revitalizarmos as nossas instâncias partidárias, valorizarmos as nossas instâncias partidárias, sermos muito mais determinados na organização de base do que nós estamos hoje, acreditar que esse é o caminho, porque eu falei aqui de um partido que talvez nesse momento, que é o Morena, esteja vivenciando exemplos interessantes de construção partidária. Porque os desafios do PT são imensos. Nós temos desafios eleitorais grandiosos, que é a reeleição do presidente Lula, mas nós temos que entender que nós estamos construindo um partido que, repito, é o maior instrumento de luta da classe trabalhadora brasileira, e sem ele, efetivamente, o desequilíbrio da correlação de forças é desastroso. Porque nós vimos no pós-golpe da presidenta Dilma, o enfraquecimento do PT propiciou a maior reforma trabalhista danosa aos trabalhadores da história da classe trabalhadora brasileira, para a gente entender a importância do nosso partido e desse instrumento que nós estamos construindo.